Estamos de volta com o Tribuna no Futebol e vamos falar sobre seleção brasileira. Na seleção brasileira, Kaká deu uma longa entrevista coletiva em que ele abordou diversos assuntos. Vamos conferir. Está tudo bem com Kaká. O cartão vermelho no jogo contra a Costa do Marfim não tirou do craque a serenidade. Se eu tivesse sido irresponsável, se eu tivesse tido uma atitude realmente, eu chegaria aqui, como chegaria para o grupo e falaria, me desculpa, eu fui irresponsável no jogo de Copa do Mundo. Mas não foi isso que aconteceu. A expulsão que tirou Kaká do jogo contra Portugal foi ruim e boa ao mesmo tempo. É que agora ele terá uma semana até as oitavas de final para recuperar o tempo gasto com o tratamento de uma lesão muscular e voltar com um condicionamento físico melhor. Kaká só lamentou não poder enfrentar os portugueses, que por sua vez lamentaram a ausência dele. Eu fico triste de não poder jogar mais um jogo de Copa, um jogo importante contra Portugal. Essa é aquilo que eu sinto. Kaká vai fazer falta contra Portugal e sabe disso. Ele é o jogador da surpresa que desequilibra, mas tem o equilíbrio suficiente para não se julgar acima da força coletiva que uma equipe deve ter. Essa seleção é um grupo, então pode levar jogadores a terem sucessos individuais fazendo parte de um grande grupo coletivo. Kaká segue a filosofia desta seleção que ensina. O coletivo deve estar acima das individualidades. É uma proposta do técnico Dunga, que decidiu estabelecer também um distanciamento da imprensa. Cada um pergunta o que quer e pode ouvir o que não quer. Muitas vezes você vai ter razão, outras não. Algumas vezes eu vou ter razão, outras não. Sobre o comandante Durão, Kaká revela que sim, Dunga é capaz de sorrir, de contar piadas, e isso não é uma piada. Ele brinca, ele conta piada, ele faz as coisas, ele dá risada, ele é um cara super assim, tranquilo com relação ao grupo. Bom, olha só, a gente até acredita que no ambiente de trabalho ali o Dunga deve ser um pouco mais descontraído, porque também não dá para ser mais nervoso do que ele é naquelas entrevistas coletivas, né? Mas é só agora, a imprensa aquilo lá. Mas só que é o seguinte, em um trecho da entrevista coletiva de ontem, o complexo de Dunga atingiu o Kaká e o jogador disse ser perseguido pelo jornalista Juca Kfouri. Responder a coluna que teu pai escreveu ontem, falando que meu problema era um problema mais sério, que era um problema que poderia afetar na minha carreira. Há algum tempo, os canhões do teu pai têm me atingido de alguma forma. Ele tem virado a artilharia dele para mim. E o que eu gostaria de falar aqui é que, infelizmente, o motivo que o teu pai, o Juca Kfouri, me ataca não é um motivo profissional. É isso que me deixa mais triste. Ele já escreveu isso algumas vezes, já deixou isso claro em algumas entrevistas, que o problema dele em relação a mim é por eu dizer da minha fé em Jesus Cristo. Então, da mesma forma que eu respeito o Juca Kfouri como um ateu, eu gostaria que ele me respeitasse como Jesus Cristo, como alguém que professa a fé através de Jesus Cristo. Então esse é o meu pedido para ele, para que ele respeite não só a mim, mas a milhões de brasileiros que creem em Deus e creem em Jesus Cristo. Essa declaração aí foi feita depois que o André Kfouri, que é filho do Juca Kfouri, fez uma pergunta para ele a respeito se ele estava jogando com dores e tal. Até em cima de uma coluna que o Juca Kfouri escreveu, falando que ele... na verdade é o seguinte, primeiro eu já tinha visto num programa ao vivo o Juca Kfouri falar que ele tinha informações de médicos, na verdade foi uma confidência entre médicos, de que a situação do Kaká é um problema crônico e que ele tem e a carreira dele tem tudo para ser muito curta. Né? Ele é um jogador de 28 anos, que provavelmente jogaria mais 2, 3 anos e já encerraria a carreira, ou seja, estaria jogando no sacrifício porque essa seria a última Copa dele. Né? Essa é a informação que o Juca Kfouri tinha de uma fonte, que ele não falou quem, né? Não é obrigado a falar, de um médico, né? que não é obrigado a declarar a fonte. E depois ele escreveu sobre isso, uma coluna sobre isso. Eu vi escrito no blog dele. Mas foi simplesmente um pedido para ele respeitar. E depois dessa declaração do Kaká, ele falou que ele é contra o marketing religioso em qualquer esfera e principalmente não concorda com isso dentro da seleção brasileira. É uma vitrine e tal. Ele falou isso. Besteira de não, eu tô falando o Juca Kfouri, né? Falou isso daí. E aí é o seguinte, eu acho que a seleção está se preocupando muito mais em responder para os jornalistas do que falar mais de futebol. Acho que tinha que falar tá mostrando de futebol. Mas tá mostrando futebol. Eu acho que também é uma pergunta se ele está jogando com dor, eu acho que foi uma pergunta até que
razoável, não é? É o que tava falando. É? Porque na Copa passada ele falou que ele jogou com problema no joelho e que ele não jogaria no sacrifício mais, e não é isso que está acontecendo. Estava lendo uma reportagem, vários atletas falando, todos os atletas profissionais sentem uma dor. Claro que sim. Todos sentem dor. Isso aí, jornalista que trabalha nessa área esportiva, deve saber disso. Isso é uma pergunta idiota fazer para um atleta que vive do futebol e de qualquer outra coisa. Manda o cara Na trabalhar verdade, no setor. o que eu vi da entrevista, o André Mas Kifuri eu não- quis provocar, sim, o Kaká. Eu acho muito errado. Uma coisa é o Juca Kfouri noticiar que o Kaká tem um problema crônico. Outra é ele querer encerrar a carreira do Kaká. Ele não pode julgar isso, ele não sabe, cada pessoa tem seu Corneta biológico, demais. fala demais, ouve que não quer. Foi bom, valeu o Kaká. O Kaká tem direito Bom, à resposta também, claro. né? Então, Só a Juliana Lima tá mandando uns parabéns para você obrigado aqui. pra Juliana, pra Isabela. Isabela também Beijão mandou. aí pra vocês. Beleza. Olha Olha só, aparecer. vamos só ver rapidinho aqui como é que tem jogos acontecendo agora, como é que estão os grupos, que definem mais 2 times que vão para as oitavas. Agora os jogos em andamento, Estados Unidos e Argélia estão empatando em 0-0, né? E a Inglaterra está ganhando de 1-0 da Eslovênia. A Eslovênia está classificando em segundo lugar, a Inglaterra em primeiro, porque tá assim o grupo por enquanto, né? Eslovênia 4, Estados Unidos 2, está chegando a 3, a Inglaterra está indo para 5 e a Argélia tem apenas 1 ponto, tá ficando de fora aí. Então, e agora no grupo D, os jogos hoje à tarde, Gana e Alemanha, e Sérvia e Austrália. Tá, vamos ver como é que tá. A classificação não saiu aí, né? Lembrando Mas que a Alemanha, aí todo mundo pode classificar nesse grupo. Lembrando que Até o último confronto, colocado. desse confronto pode dar Inglaterra e Alemanha numas oitavas, Aham. e Eslováquia, Eslovênia e Sérvia. Num outro confronto. Aí cai bomba. Aí cai bomba. Aí explode. Imagina se pode acontecer, Aí né? um pouco escura. Bom, mas legal. a seleção brasileira tá aí com 2 vitórias. E por que não falar da Elite Motors, que está em clima de Copa do Mundo e preparou ofertas imperdíveis, como rodas Aro 17 a partir de R$ 1.690 o jogo, alarmes Defender Tech instalado com garantia de 3 anos a partir de R$ 199 e mais, fazendo polimento especial Gleire ou nas compras acima de R$ 250, você ganha uma camiseta do Brasil Elite Motors para torcer na Copa. Essa camiseta aí que vocês estão vendo. A Elite Motors fica na Avenida Mandacaru, 3364, pertinho da PUC. O fone é o 3041-0718. Olha que camisa linda. Que beleza essa camisa da Elite Motors, né? Bonita mesmo, hein? E não é promoção, e não é sorteio, não. Comprou, ganhou, né? É isso aí lá. Você gostou, Luciano? Que bom. Quero uma pra mim, já viu, garoto? Bom, da Elite? Manda aí pra você. Uma última notícia aqui, só para não falar que a gente não falou dos clubes aqui, o goleiro Felipe do Corinthians pediu para sair do Corinthians. Tem uma proposta do Gênova, da Itália. Tem um beijo pra Monique. Então, Vai com Deus, Felipe. Será que o Dida volta pro Corinthians, Dal? Tá tudo certo, não quis acertar com o Santos porque ele tá sabendo isso aí, a diretoria provavelmente já deve ter entrado em contato com ele e o Felipe também sabendo que quer sair do Corinthians. Vai com Deus, Felipe. Vai com Deus. Gente, queria agradecer muito as mensagens, a audiência. Fique agora com o Balanço Geral, o Léo Júnior tá chegando aí. Um abraço, até amanhã. Tchau. Olá!